Alô. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Hoje é domingo, dia 23, né? É isso? Domingo 23 de outubro. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 6. Você que trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe, vai acompanhar comigo aqui. Mateus 16, 6 em diante. Eu quero ler um texto bíblico e quero aqui compartilhá-lo com vocês, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a todo mundo que está chegando na nossa live também. Sejam bem-vindos. Hoje um domingo cheio de emoções, né? Começou bem nossa semana, né? Começou bem a nossa semana. Hoje foi um domingo cheio de emoções. E isso é só o começo, né? A gente tem uma semana inteira ainda pela frente, né? E coisas por vir. Ei, glória. Vamos lá. Já encontraram? Minha Bíblia diz assim, ó. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ele arrazoava e eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardar-seis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, que nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão, Senhor, poderosa, possa vir sobre as nossas vidas, e o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa, Senhor, descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu ouço um alerta de Jesus, eu devo ouvi-lo. Quando eu ouço o Espírito Santo me alertando sobre qualquer coisa, eu devo vigiar. Jesus, observando que muitos dos seus discípulos traziam consigo no seu coração influências de outras pessoas, os adverte, dizendo que eles deviam tomar cuidado com isso. Hoje, nós, na nossa vida, recebemos também essa admoestação, esse conselho da parte de Jesus e da própria palavra de Deus, dizendo que nós devemos prestar muita atenção naquilo que de fato a Bíblia diz e naquilo que as pessoas dizem que a Bíblia diz, que é diferente. Muita gente baseando a sua doutrina. Pastor, o que significa a palavra doutrina? É tudo aquilo que está contido na palavra de Deus no Novo Testamento. Isso é a sã doutrina. Tudo, sem exceção. Daquilo que está escrito no Novo Testamento, do início ao final dele, é a sã doutrina. Aquilo que não está, não é a sã doutrina. E infelizmente a gente ouve muito por aí as pessoas falando sobre coisas que não estão escritas na Bíblia.
tendo isso como um dogma de fé, como uma crença a ser seguida. Mas ou eu e você somos cristãos, tendo uma vida cristocêntrica, ou seja, tendo Jesus como centro da nossa fé, sendo um crente biblicista que observa as Escrituras e as cumpre, ou a gente não é crente, irmão. Isso é uma coisa, ponto pacífico. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você fique até assustado com o que eu vou te dizer, mas é verdade. Você sabe qual é o cara mais crente que eu já ouvi falar na Bíblia? O diabo. O mais crente. Porque se tem alguém que acredita em Deus e que acredita em Jesus, é o diabo. Sabe por que ele acredita? Porque ele conhece eles. Sabe quem são, do que são capazes. Sabe onde eles moram. Quem trabalha para eles. O diabo conhece todo mundo. O diabo era um anjo, ele morava no céu. A Bíblia diz que Satanás, ou Lucifer, se você preferir, que significa anjo de luz, o nome dele, ele morava no céu e ele era regente do coral de Deus. Está no livro de Ezequiel. Ele não está de maneira literal, mas ele dá para a gente entender isso. E ele era um anjo muito belo, e que quando os anjos que habitavam na presença de Deus viam ele, começavam a adorar a Deus em função da criação. E certa feita, Satanás olhando para todos aqueles anjos que adoravam a Deus por causa da sua aparência, disse: já que eles cantam por minha causa para Deus, por que eles não cantam para mim? Esse foi o pecado capital de Satanás, foi por isso que ele foi lançado do céu. Foi por isso que ele passou de anjo a demônio. Porque ele quis roubar a glória de Deus. A Bíblia diz: da honra a quem tem honra, a glória, toda honra, elas são do Senhor. Foi Ele quem fez todas as coisas, somos feituras da sua mão, somos desejos do seu coração. Eu estava ali falando para o pastor Fabiano, pastorando, agora estávamos conversando sobre um assunto. Eu disse a eles: Deus está no controle de todas as coisas. Quando chegar o tempo, elas vão acontecer, enquanto não chegar, não vai. As pessoas ficam muitas vezes atribuindo aos homens as ações que são do próprio Deus. Eu me lembro de Davi, quando seu filho tentou tomar o seu reinado. Davi foge para não morrer, junto com seus valentes, os seus soldados. E ele está andando por um lugar baixo, com morros lateralizados, um lugar mais baixo. Ele andava no caminho embaixo, em cima tinha morros. E apareceu um cara, eu nunca lembro o nome desse miserável desse cara, e não é hoje, né? Não lembro de novo. E esse cara que não gostava de Davi começou a jogar pedras nele, lá de cima, amaldiçoando Davi. E o general dos exércitos de Israel, que estava do lado de Davi com seus soldados, disse: Senhor, permita que eu vá lá e arranque a cabeça dele. E ele disse: não, faz isso não. Vai que Deus está meio chateado comigo. E mandou o cara me dar umas pedradas. E aí você vai levantar a tua mão contra alguém que está fazendo a obra que Deus mandou? Veja como o nosso entendimento é falho. E muitas vezes a nossa compreensão das coisas de Deus não é adequada. Porque tudo a gente tem o hábito de atribuir ao diabo. Tudo é o diabo. Ah, não deu certo, foi o diabo. Ah, fechou a porta, foi o diabo. Irmão, talvez ainda não seja tempo. Talvez ainda não seja a hora daquilo se manifestar na tua vida. Eu aprendi com Deus na sua própria palavra, no livro de Eclesiastes. Ali está escrito no capítulo 3, há um tempo determinado por Deus no céu e na terra para todas as coisas. Irmãos, se a Bíblia diz isso, é verdade. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. O pastor Fabiano gosta de usar bastante
esse texto, quando trata sobre o tempo de Deus, ele fala: o tempo de Deus não é o Cronos. O Cronos é o nosso tempo, cronômetro, relógio, hora. Esse é o tempo dos homens. O tempo de Deus se chama Kairos. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Veja que não tem nada a ver com o nosso relógio, porque Deus é eterno. Então o tempo dele é diferente do meu e do seu. E o nosso coração muitas vezes deseja as coisas na hora, quer as coisas daquele jeito, quer as coisas agora, e ora, e chora, e briga com Deus, dizendo: ah, Deus não quer me dar, Deus não quer fazer. Espere o tempo de Deus. O tempo certo, as coisas vão acontecer, irmão. Quer você queira, quer você não queira. A minha Bíblia diz, escute bem o que eu vou te falar, que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa alguma coisa que ele não pode cumprir. Quando Deus fala, irmão, ele faz. Quando Deus promete, ele cumpre. Quando ele fala que a bênção veio sobre a sua vida, a bênção veio sobre a sua vida. Se você não está vendo ainda, é porque ela ainda não chegou. E eu vou te contar uma coisa, a Bíblia diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Sabe por quê? Porque nós vemos as coisas no mundo espiritual e profetizamos no mundo físico. E pela fé elas começam a acontecer. Pela fé. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas você crê. Que se você crê nas coisas que você vê, isso não é fé. Porque você está vendo. Você olha para o horizonte, você vê a chuva vindo, e você fala: vai chover. Claro, você está vendo a chuva, ela está vindo aqui, vai chover. A fé é diferente. A fé é quando você levanta e o vento muda e você sente o cheiro da chuva. Aleluia. Você sente o cheiro, aqui não é característico porque não tem terra, aqui é areia. Mas lá em cima a gente sente o cheiro da terra quando vai chover. Começa a vir no ar, irmão, um cheiro de terra. E você fala: vai chover. Por quê? Porque é pela fé. Você tem um sinal. O sinal, o cheiro que o vento está trazendo. Significa que o vento está soprando na tua direção. E o vento está trazendo o cheiro da chuva. Então você sabe que vai chover. A fé é assim. O firme fundamento de crer naquilo que você não vê, mas às vezes você sente o cheiro. Às vezes você teve um sonho, você teve uma visão, uma revelação, o Senhor trouxe algo ao teu coração e deixou você tão seguro daquilo. E de repente você começa a sentir o cheiro, então você pensa: está vindo. Está vindo. E se você contar para alguém, eles vão dizer: cara, você é louco, eu não estou vendo nada. Eu sei, eu também não estou, mas eu estou crendo. Porque é uma promessa de Deus sobre a minha vida, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei onde eu vou chegar. Cutuca quem está do teu lado, pergunte para ele: você sabe até onde você vai chegar? Pergunta para ele. Cutuca ele aí, irmão. Você sabe até onde você vai chegar? Você sabia que Deus, a Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais. Coisas muito maiores e melhores do que podemos pedir, pensar e até sonhar. Você sabia disso? Você sabia que aquilo que Deus tem preparado para nós é muito mais do que você imagina? Mas nós muitas vezes não acreditamos na capacidade que Deus tem de gerenciar as coisas na nossa vida. Muita gente não acredita. Muita gente prefere vir e falar: vou pedir para o pastor, né? O pastor vai me ajudar. Uma irmã ligou para mim semana passada, lá do Rio de Janeiro, disse: pastor, eu tenho que fazer um curso. Eu preciso muito, é uma situação assim, mas eu não tenho dinheiro, é 3 mil, e eu senti no coração de ligar para o senhor. Eu disse: olha, eu não posso te dar 3 mil para fazer o curso, mas eu posso orar por você para Deus te dar, se você quiser. Ela disse: eu quero, eu orei. Simples, falei: Jesus, a tua filha precisa fazer isso. Eu não tenho dinheiro para dar para ela, mas eu sei que o Senhor tem. Ajuda ela.
Essa semana ela mandou mensagem falando para mim que já está na segunda semana do curso, que está sendo uma bênção, que Deus proveu. Deus vai prover tudo o que você precisa na sua vida. Mas você tem que aprender a buscar o recurso do céu. Você tem que aprender a buscar em Jesus aquilo que só Jesus pode dar para você. Enquanto você estiver buscando o recurso de homens, o recurso das pessoas que vivem nesse mundo, Deus não vai agir. Porque Deus age em cima da sua fé. E quando você não tem fé, a Bíblia diz que você não agrada a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, aí a coisa fica diferente. Se você tem fé, a coisa vai ficar diferente, irmão. Nós precisamos buscar de Deus as coisas que o Senhor tem para nos dar. E contar com o apoio das pessoas naquilo que elas podem nos ajudar. É natural. Os caras estão me processando, eu vou buscar a Lu, que é a minha advogada, que vai me defender. Se os caras estão fazendo obra de magia, macumba, eu vou buscar Jesus. Porque a Lu não pode operar no mundo espiritual. Quem opera lá é a minha oração. Quem opera lá é o anjo de Deus, que vai ouvir a minha oração. É o Espírito Santo de Deus que vai mover as coisas. Eu tenho que aprender a fazer isso. Dobrar o meu joelho e orar. E clamar. E pedir a Deus. Hoje, na minha casa, a gente inaugurou a minha piscina. E eu não estou convidando você para ir lá, presta atenção. Está meio frio ainda, mas a gente hoje inaugurou. Primeiro dia. E a gente estava lá na piscina, aí o Heiser. E eu falei para ele, lembra quando a gente morava na outra casa? E a Manuela encheu tanto o nosso saco, fez a gente queria comprar uma piscina de plástico para pôr na grama, porque ela dizia que a nossa casa um dia ia ter piscina e ela ia começar com aquela. A gente morreu da risada. Eu falei, olha onde Jesus colocou a gente. Olha onde a gente está. Quem imaginaria, quem pensaria, quem sonharia? Ninguém, jamais. Deus é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Deus é muito maior do que imagina a nossa vã filosofia, nossa mente humana não consegue alcançar a grandiosidade das mãos de Deus. Quando nós observamos o Senhor, a gente vê as pessoas agindo, fazendo as coisas e pensa, puxa, eu acho que eu vou pedir. Não. Não. Você tem que entrar pela porta, irmão. Nada de pular a janela. Nada de pedir benécia para ninguém. Não. Nós temos que orar a Deus e esperar Deus abrir a porta. E quando a porta abrir, então nós vamos entrar. Mas nós só vamos entrar quando a porta abrir. E a porta vai se abrir quando Deus determinar que ela se abra. Nem antes e nem depois. O mundo trabalha para tirar de você a fé. O mundo trabalha contra Deus. O mundo opera na tua vida para que você não creia, para que você não tenha fé, para fazer você desistir, para fazer você achar que não vai dar certo, para fazer você achar que você não vai conseguir, que o teu inimigo vai vencer, que os caras são melhores, mais fortes. Mas a nossa fé faz com que permaneçamos firmes juntos, crentes na nossa vitória. Porque quem luta por nós não somos nós, mas é o Senhor. Ele disse, nessa luta não sois vós que lutareis, mas eu lutarei por vós. Quando você coloca Deus à frente das coisas, quando você coloca Deus à frente de tudo, Deus à frente de todos, o anjo do Senhor abre o caminho para você passar. O anjo do Senhor vai te abençoando. O anjo de Deus vai te dando e vai fazendo as coisas na tua vida de uma maneira que você nem pensou, sonhou ou imaginou. Quando você vê, deu certo. Quando você vê, aconteceu.
Quando você vê, tem um pato na tua casa que não é teu. Tem uma galinha na tua casa que não foi você que comprou. Mas ele veio voando e caiu no teu quintal e agora ele é seu. E parece uma coisa pequena, mas não é, é grande. Porque tem centenas de pessoas que moram no teu bairro e ele caiu bem na tua casa. Isso é dádiva, isso é bênção de Deus. Não é sorte. Não é sorte, irmão. É Deus tocando na sua sorte. É Deus mudando a sua sorte. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que nessa semana vai ver a sua fé, através da sua fé, a sua sorte sendo mudada por Deus. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Essa semana em Curitiba, uma ovelhinha nossa, ela vende produtos para pet shop, lacinhos para cachorro, essas coisinhas. E ela veio conversar comigo e dar um abraço. Ela é grandona, está grávida, grandona, uma querida. E ela disse: pastor, depois que eu vim para a igreja, eu vivo com os meus pais, não tenho marido, enfim, tenho uma vida difícil, preciso trabalhar, correr. Eu ia nas lojas para vender, ninguém comprava meu material, dizia: eu já comprei, eu estava tão desesperado, não conseguia vender nada, passava o dia, não vendia nada. Depois que eu vim aqui, você orou por mim, eu me tornei membro da minha igreja, você pôs a mão na minha cabeça e disse: eu te abençoo. E eu disse: Jesus, eu tomo posse, e a mão do pastor é como a mão de Deus sobre a minha vida, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. E agora, um mês depois, ela veio tão sorridente, dizendo: pastor, você não sabe o que eu estou trazendo hoje na igreja. Eu disse: o que? Ela disse: o primeiro dízimo na minha igreja. Eu vendi tanto laço esse mês, pastor, que acabou tudo que eu fiz durante um longo tempo, acabou. E agora eu vou ter que passar o final de semana produzindo um monte, porque eu já tenho um monte de encomenda para a semana que vem, não paro, todo lugar que eu vou eu vendo, todo lugar que eu ponho a planta do meu pé, Deus me abençoa. Antes de eu descer do carro, eu aprendi, eu digo: Jesus, entra na minha frente, move o coração desse povo, para que eles comprem o meu laço, para que eles olhem e gostem, para que eles sintam um cheiro e gostem, para que eles olhem na minha cara e gostem e comprem, e as pessoas olham, gostam e comprem. É uma coisa tão simples, né? Mas é uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. É um jeito diferente de agir. É você não confiar na tua capacidade, no teu jeito. É você confiar plenamente em Deus. Acreditar plenamente no Senhor e no seu poder para fazer aquilo que Ele prometeu. Porque nós cremos. Nós acreditamos. E nós precisamos esperar até que do céu venha o milagre. Eu me lembro de um testemunho, eu já contei uma vez, mas eu vou contar de novo. O Espírito Santo está fazendo eu lembrar de um missionário. Ele tinha uma casa de recuperação. E eles tinham lá muitos jovens. E eles viviam de doações. E eles não tinham mais mantimento, estavam numa situação muito difícil. Isso é muitos anos atrás, eu fazia mais de 20 anos que eu vi esse testemunho. Eles moravam numa região longínqua, de morro. Não me lembro se era Almirante Tamandaré, mas eu acho que era, mas eu não me lembro. E eles acordavam todo dia às 5 horas da manhã. E naquele dia não tinha pão para eles tomarem café, não tinha trigo, não tinha comida, não tinha nada. Mas eles tinham café. Então eles levantaram todos, porque todo mundo sabia que não tinha pão para eles tomar café. Eles precisavam trabalhar, era um sítio. E ele disse: vamos orar, vamos fazer o café. E eles colocaram então o café na mesa, xícara para todo mundo, com aquele café preto, com açúcar. E deram as mãos e disseram: vamos orar a Deus e vamos agradecer ao pão, porque o Senhor há de mandar o pão para o nosso café ainda de noite. E enquanto eles estavam orando, eles ouviram um barulho tremendo na rua. Todo mundo se assustou, saiu correndo. Quando chegaram lá em cima, uma Fiorino branca, parada com a roda quebrada,
passou no buraco, quebrou a roda, caiu, fez aquele barulhão, encostou no poste. E eles foram correndo para ajudar o moço. E ajudaram ele a levantar, e o moço disse, não vai ter jeito, não vamos conseguir arrumar, vai. Eu vou ligar para o meu patrão. Ele ligou para o patrão e disse, patrão, não vou conseguir entregar o pão, porque quebrou o carro, quebrou a roda, e eu estou parado. E o patrão disse, então joga esse pão fora, porque nós vamos ter que chamar um guincho. E os meninos ali do lado, mais de 20. E ele disse, vocês já tomaram café? Não, então eu tenho um pão aqui, vou dar para vocês. Mais de 500 pães. 5 sacos com 100 pães que ele estava levando para o mercado. E ele abriu e disse, vou deixar com vocês, se vocês tiverem algum bichinho para comer. E eles então pegaram aquele saco de pão, tinham acabado de orar. E todo mundo começou a chorar. E o moço da Fiorina não entendeu nada, não sabia de nada. E vendo todo mundo se colocar de joelho, orar e glorificar o nome do Senhor, que havia provido o pão. Jeová Jiré, Deus proverá. O Senhor sempre vai prover aquilo que você precisa quando você está na direção de Deus. O Senhor sempre vai prover os meios para que você realize aquilo que Deus colocou no teu coração como desejo dEle. Porque a obra é dEle, a igreja é dEle, os meios são dEle. Deus proverá e você precisa aprender. Você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a andar na presença de Deus, a orar com fé. Não tendo, mas orando como se já tivesse. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Eu passei por isso tantas vezes. Eu sei que é difícil. É difícil ter fé. É difícil. Não é fácil. Ter fé é difícil. Mas quando a gente crê de todo o nosso coração, nós passamos a ser alvo. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que quando nós abandonarmos o pecado e tirarmos do meio da nossa casa a iniquidade, a bênção do Senhor correrá atrás de nós e nos alcançará. Quando estivermos com o nosso coração todo voltado para Deus. Quando estivermos com o nosso coração todo voltado para a presença de Deus. Quando Deus for o dono da nossa vida, Ele for o rei do nosso castelinho. Fomos reinados por Cristo, de fato estivermos vivendo o reino de Deus. Mas durante muitos anos o diabo lançou um fermento estranho no coração de alguns crentes. Dizendo que Deus só abençoa você se você fizer isso. Deus só te dá as coisas se você andar dessa maneira. Se você der 10, você recebe 100. Se você deixar o teu cabelo ficar comprido, Deus gosta. Se você cortar, Deus não gosta, Ele não te dá. Isso é fermento de fariseus, isso é mentira. Que se você for dizimista, Deus vai fazer milagre na tua vida, mas se você não for dizimista, não vai. É mentira também. O milagre opera na tua vida através da tua fé. Não das coisas que você tem, daquilo que você dá. Não é assim que funciona. E você precisa aprender. Você precisa aprender a ser dependente de Deus. Você precisa aprender a orar, a buscar de Deus aquilo que Deus tem para te dar. A colocar nas mãos do Senhor a sua vida e tudo aquilo que depende dela. Em oração, crendo, tudo que você pedir em oração, crendo, receberá. Mateus 21, 22. Você precisa aprender a orar, a buscar, não se misture com as pessoas que não creem quando você for orar. Nossa, mas você está fazendo essa oração de novo? Você está pedindo isso de novo? Deus não vai te dar isso. Quem fala assim é Satanás. Para de orar aí, irmão, porque Deus não vai dar esse negócio para você, irmão. Quem faz isso é o diabo.
O diabo faz isso. Ah, isso aí está grande demais, não vai dar certo. Vai sim, em nome de Jesus. Ah, você superdimensionou toda essa estrutura, vai ficar muito grande, agora isso aí não vai dar certo. Vai sim, mano, em nome de Jesus, vai dar certo. Claro que vai. Por que não? Deus é especialista em fazer coisas diferentes. Sua especialidade é fazer coisas que os outros não acreditam. É a especialidade de Deus. Ontem eu celebrei o casamento da irmã Celeste, o pastor José, a Igreja Milagres de Jesus. Tive a honra de ter sido chamado para celebrar o casamento deles, que já são casados há 48 anos, mas ela tinha um sonho de casar na igreja, não tinha feito isso ainda, e ontem aconteceu. E eu lembrei de uma coisa, algum tempo atrás, alguns anos atrás, no meio da pandemia, eu estava na minha casa e o Espírito Santo falou comigo, e disse para mim: compra umas flores, e vá na casa da pastora Celeste, leve para ela. Era um domingo de manhã, ou sábado, não me lembro. Eu acordei, levantei, troquei de roupa, tomei um banho. A pastora Chile perguntou: onde você vai? Eu falei: eu vou levar um presente para uma irmã, se quiser ir junto. Aí pôr uma roupa e vamos. E ela foi. Fui até a floricultura, comprei uma flor bem bonita. Depois passei na Cacau Show, comprei um chocolate bem legal, bem legal. E fui até a casa dela, parei o carro na beirada, desci. E quando eu estava chegando na casa dela, tinha um monte de gente lá. Quando ela me olhou no portão, ela começou a chorar. Chorou muito. E eu disse: por que você está chorando? Ela é muito minha amiga. Por que você está chorando? E ela continuou chorando, não falou nada. Eu falei: eu vim trazer um presente para você. Porque eu estava na minha casa, Deus falou comigo e mandou te dar um presente. E ela chorou mais ainda. Eu falei: eu não entendi por que você está chorando. Ela disse: porque hoje é meu aniversário. Eu nunca ganhei um presente, uma flor de presente de ninguém. E eu falei para Jesus ontem quando eu estava orando: nossa, Jesus, eu nunca ganho presente de ninguém, quanto mais uma flor. Jesus, eu queria ganhar uma flor do Senhor. Olha o que ela orou, irmão. Eu queria ganhar uma flor do Senhor. E o Espírito Santo falou comigo lá na minha casa e disse: compra uma flor bem bonita. Quem está entendendo a mensagem aí? Compra uma flor bem bonita e vai levar para minha filha. E diga que fui eu que mandei. Eita glória. Aleluia. Irmão, eu estou sentindo o cheiro de algo diferente no ar hoje. Eu estou sentindo o cheiro de surpresa, irmão. Eu não sei se você está sentindo, eu estou meio gripadão aqui, meu nariz está trancado, eu estou meio virado num que é aquilo, mas eu estou sentindo um cheiro espiritual. Que Deus vai mover o coração de alguém a teu favor, irmão. Quem sabe até ao meu favor. Aleluia. Que Deus vai mover, irmão, o coração de alguém. Oh, glória. Essa semana que passou, eu mandei uma foto para uma pessoa do carro novo que eu comprei. E eu disse para ela: olha aqui o que o teu presente fez na minha vida. E eles então mandaram um áudio para mim chorando. Porque ela estava na sua casa e ela disse que Deus falou com ela e mandou ela me mandar um presente. Ela me mandou um valor em dinheiro, bem grandão. Bem grandão. E eu me assustei até com o valor. E eu tinha orado a Deus, porque eu queria quitar aquele carro branco que eu tinha. Mas era muita coisa, eu ia demorar alguns meses para fazer isso. Para poder trocar e comprar um outro que eu estava com vontade. E no outro dia, essa pessoa me ligou e disse: pastor, me dê o número da sua conta, eu não quero da igreja, eu quero o seu. E eu brinquei com ela, porque é uma pessoa que eu gosto muito. Falei: por quê? Ela disse: porque eu quero mandar um presente para o profeta. Deus mandou eu dar para o profeta na sua conta. Eu disse: tá bom.
E ela mandou o valor e era exatamente o valor que eu precisava para quitar o outro carro, que era bastante dinheiro. Eu paguei. E eu disse para a Manuela, procura o carro que você deseja no seu coração, qual você quiser. Porque um dia eu estava aqui, a Manuela estava sentada ali, e o Senhor colocou um presente na minha mão e disse, entregue na mão dela, porque o presente é para ela. E eu entreguei. E naquele dia o Senhor falou para mim, o presente é para ela, então manda ela escolher o que ela quer. E eu falei para ela, o carro que você quiser. Aquele carro branco era um carro que tinha um valor bem alto, a gente podia dar e fazer mais uma dívida, como a gente sempre faz, né? Claro, paga uma dívida, faz outra, né? Normal. E ela escolheu, e deu tudo certinho, e os caras pagaram o valor que a gente queria, e eu dei aquele outro carro vermelhinho que a gente tinha pego numa situação estranha, eu já me livrei dele também. E virou aquele outro ali, que é 2020, novinho, né? E eu tirei uma foto essa semana e mandei para eles, como testemunho. E disse, olha, o presente que vocês enviaram para mim, se transformou nisso aqui. E eles choraram muito e disseram, puxa pastor, que alegria. A gente poder ter gerado essa alegria na sua vida. Que bênção, a gente está muito feliz. Por que eu estou te dando esse testemunho, irmão? Porque no meio da tempestade, Deus faz um peixe pular dentro do teu barco. Aleluia. Quando o diabo acha que está batendo em você, que ele está prevalecendo, que ele está te entristecendo, irmão, no meio daquela tempestade, salta um peixe do meio da água e cai no teu barco, e ele começa a pular e cai dentro do teu porão, do jeito que não tem como ele ir embora. Porque foi Deus que mandou ele. Eu estou falando com você hoje. Que você precisa ter fé. E você precisa crer que Deus é capaz de mover, irmão, na sua vida, muito mais do que você imagina. Jamais eu imaginei um dia ter um troço desse aí, nunca. Nunca. Mas Deus faz aquilo que a gente não imagina. Eu estou dando só um exemplo para você, só um exemplo, porque eu quero que você entenda que existem coisas na sua vida que para você são muito caras. E eu não estou falando de bens materiais. Tem coisas para você que são muito caras, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que o teu braço não alcança, que você não pode pedir para ninguém. Mas ainda assim estas coisas, Deus pode mover na sua vida quando o seu coração estiver imbuído num único sentimento: amar a Deus sobre todas as outras coisas. Dedicar-se ao Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento. E o Senhor então, olhando do céu, Ele vê o teu coração limpo. Não olha para um coração religioso, que faz as coisas na igreja por obrigação, que faz as coisas para Jesus porque deve fazer isso. Não, não, não. Deus olha para um coração voluntário. E quando Deus vê um coração voluntário, irmão, já nasce ali a expectativa de um milagre. Porque Deus encontrou um coração voluntário. Deus encontrou um terreno fértil para lançar ali uma semente poderosa, para que ela venha crescer, se tornar uma grande árvore e seja uma bênção. Entenda isso. A minha Bíblia diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quando nós estamos com o nosso espírito em Cristo, com a nossa mente escravizada em Jesus Cristo, os nossos pensamentos cativos em Cristo, a nossa vida focada em Cristo,
Parece que abre um grande túnel entre a nossa casa e o céu e as coisas começam a descer de lá. O diabo pode se levantar, irmão. O diabo pode ficar endemoniado, pode grunhir, ranhar, fazer o que ele quiser. Ele não vai impedir a bênção de Deus de chegar na tua casa. Não vai. Pode bater tambor, matar frango, fazer o que quiser. Não vai impedir. Operando Deus, quem impedirá? Irmão, operando Deus, quem impedirá? O Senhor não vai tirar você do meio da tempestade, mas no meio da tempestade Ele vai mandar o peixe pular no teu barco. E você só precisa resistir mais um pouquinho. Escute o que eu estou te falando. Você só precisa resistir mais um pouquinho. Nós estamos vivendo no meio da tempestade. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de tempestade. É tempo de você ver raios, ouvir trovoadas, sentir a chuva forte, o vento forte balançar o teu barco, mas Jesus está nesse barco. Jesus está nesse barco. E logo ali, pouquinho tempo, essa tempestade vai cessar. E as coisas de fato vão se abrir, porque no meio da tempestade a gente não vê bem onde está, porque está tudo escuro. O vento, as nuvens, a chuva, o barulho muitas vezes nos impedem de percebermos aonde nós já estamos. Mas quando a chuva para, o vento cessa, as nuvens se dissipam e o sol se abre e você percebe que às vezes você já chegou no teu destino, só que você ainda não viu. Mas quando as nuvens se dissiparem, quando os embaraços cessarem, você vai perceber onde você está, onde a tua fé te levou. Mesmo que você não tenha visto nada no caminho, que você tenha sido levado como passageiro dentro desse barco, quem sabe até mesmo escondido no porão. Mas quando a tempestade passa, até os que estão no porão vêm para fora. E eles vêm para fora para ver onde estão. E quando eles perceberem, irmão, eles vão perceberem que você já está com o teu pé lá na areia. Porque você estava na proa do barco, enfrentando cada onda, cada vento, cada rajada, com as mãos levantadas, com os seus olhos fitos, voltados para o céu, clamando, glorificando, exaltando o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. E por isso Deus fez você chegar primeiro. Mas todos estamos no mesmo barco. E independente de quem desceu primeiro na praia, todos descerão. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Atos, Lucas, não foi Paulo que escreveu Atos, foi Lucas. Lucas escreveu no livro de Atos. Ele disse: tu e a tua casa servirão ao Senhor. Todos vão chegar, o barco vai chegar. A tempestade não vai afundar o barco. Essa tempestade é para a glória de Deus, não é para a tua desgraça. E no meio de toda essa confusão vai sobressair a tua fama. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Vai sobressair o teu nome. As pessoas vão saber quem você é, de onde você veio, quem é o seu Deus, qual é a nação onde você mora. O Espírito Santo está dizendo para mim que Deus vai trazer notoriedade para pessoas que estão aqui. Notoriedade, e vai ser grande. Você crê nisso? Eu quero que você fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha igreja, os que estão aqui presencialmente, os que estão aqui virtualmente, os mais de 5.000 pessoas aqui no virtual, hoje no culto. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um deles. Que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, possa estar operando nas nossas vidas,
a vida da nossa igreja. Que o Senhor venha prosperar os irmãos. Que o Senhor venha realizar os seus sonhos. Que o Senhor venha dar a cada um de nós a notoriedade que o Senhor deseja que nós tenhamos. Que o Senhor possa hoje, quem sabe aí do céu, voltar os seus olhos para nós. Quem sabe, Senhor, uma palavra tua para os teus anjos, para que eles desçam na terra a nosso favor. Só uma palavra tua muda toda a nossa história. Nós não confiamos nos homens, Senhor. Nós não pedimos nada para eles. Nós não buscamos nada deles. Nós confiamos no Senhor. Nós esperamos do Senhor. Nós empenhamos a nossa palavra com o Senhor. Porque cremos que Tu és poderoso para mover na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. É para Jesus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se vocês trouxeram, você que está em casa, a gente vai pôr no Pix, vai pôr o número de uma conta aí também da igreja. Caso vocês queiram enviar as suas ofertas, devolver os seus dízimos, por favor, fiquem à vontade, caso queiram. Não esqueçam que amanhã a gente tem desdobramentos, amanhã tem uma notícia bomba, mas é só para amanhã. Bombástica para amanhã, venha preparado. Segunda-feira vai começar com tudo. Oh, glória. Chá do que você fez, Xane? Oh, tava bom, hein? Só que eu já tô com sono, vou embalar, né, agora. Eu tô pra mar. Erva doce. Jesus. Então. Já também deu mais sono ainda. Vamos orar, galera. Feche os seus olhinhos, Papai do céu, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas desta igreja. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a sementeira daqueles que têm semeado na nossa congregação, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar, irmão, e trazer os seus envelopes aí. Amém, irmãos? Você já está abençoado? Fique de pé então que nós vamos orar. Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela bênção hoje. Peço, Deus, que a tua bênção, o teu amor, a tua graça, eles venham sobre as nossas vidas, Senhor, e nos abençoe. Que essa semana, Deus, última semana, venha ser uma bênção. Que nós possamos ver o teu poder, a tua graça, se manifestando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa mover, papai, nas nossas vidas, de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. A ordem, Senhor, aí no céu, eu te peço aos teus santos anjos, para que eles venham no mundo espiritual e quem sabe até mesmo no físico, para nos dar a vitória que precisamos nessa semana. Nos protege, nos guarda, nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.